Bom dia, vamos lá para mais uma aula, tá? Espero que a primeira semana tenha sido legal aí, acredito que foi sim, e vamos dar continuidade no conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai estar vendo sobre as aulas 21 e 22, que é sobre a composição química da célula, tá? De uma forma geral, a célula que compõe todos os seres vivos é composto por substâncias orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas, no caso, são menos modelos diferentes, que são os minerais, né, e as águas. Já as orgânicas apresentam uma variedade maior, que são os carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos que compõem o DNA, né? E são essas as estruturas. E a gente vai começar falando pelas orgânicas, mais especificamente pelas proteínas, tá? Primeiramente, relembrando aí, qual que é a diferença entre uma estrutura orgânica e uma inorgânica? A estrutura orgânica, ela é originada a partir de seres vivos. Por exemplo, o carboidrato, ele é obtido nos vegetais, em forma de glicose, celulose, frutose. Já as proteínas, elas vêm dos animais, tipo carne vermelha, frango, ovos, alimentos originados do leite, peixe, gordura, tipo lipídios, vem geralmente de vegetais, né? São óleos vegetais. E assim vai. Então, os orgânicos são originados a partir de seres vivos. Já os inorgânicos são aqueles extraídos de origem não viva, são minerais, tipo vem do solo, a água, no caso, vem do mar, de rios, lagos. E os que vêm do solo são os minerais, tipo ferro, iodo, o sal, né, que também vem do mar, e assim vai, tá bom? E aí, pensando nos orgânicos, vamos começar falando das proteínas. O que seriam as proteínas? As proteínas, basicamente, fazendo uma analogia, se o nosso corpo fosse uma casa, as proteínas seriam equivalentes aos tijolos, porque as proteínas são as partes que compõem o corpo, são as estruturas que formam o nosso organismo, né? Então, acaba sendo essa analogia para você estar sabendo o que são as proteínas. Não só em nós, em todos os seres vivos, elas compõem o corpo dos seres vivos, tá? E aí, exercendo qual função? Diversas. Por exemplo, eu tenho proteínas que têm a função estrutural, ou seja, compor o meu corpo, tipo os músculos, tipo as minhas unhas, que tem queratina, o meu cabelo, que tem queratina. Outra função, transporte. Por quê? Porque o sangue, as hemoglobinas, glóbulos vermelhos, são proteínas. Nutrição, porque também as proteínas servem como fonte de alimento, né, no caso. Catalisadora, ou seja, formam enzimas que iniciam determinados processos. Tem a função também de sustentação a partir das cartilagens. Enfim, tem diversas funções, tá? Defesa através dos glóbulos brancos. E uma característica que não é uma regra, mas a maioria rola, é que a maioria das proteínas tem um nome com a terminação em ina, tipo hemoglobina, insulina, albumina, globulina e assim vai, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre as proteínas, dando continuidade nisso. As proteínas, elas são formadas a partir de um aminoácido. Tipo, aminoácido é uma molécula química orgânica. 2 aminoácidos ou mais, ou seja, uma cadeia de aminoácidos, originam uma proteína, tá? Um aminoácido, quimicamente falando, ele tem esse formato aqui, ó. Aqui, ó. É uma molécula formada por uma molécula química chamada amina e outra do grupo carboxila. Então, uma amina e uma carboxila formam um aminoácido. Esses aminoácidos, eles podem se conectarem. Eles irão se conectarem através de uma estrutura chamada de ligação peptídica. E aí, 2 ou mais aminoácidos conectados a partir de uma ligação peptídica
estabelece uma molécula de proteína. Então a proteína basicamente é um plural, né, de aminoácidos, tá? Essa proteína, aqui, ó, dependendo do modo com a qual ela se apresenta, ela pode ser definida em estruturas, tá? Por exemplo, primária. Uma estrutura primária de proteína é uma cadeia linear de aminoácidos. Cada bolinha dessa seria um aminoácido, né? Aqui, ó, o grupo amina e o grupo carboxila. E essas bolinhas, esses aminoácidos unidos, eles formam uma proteína, tá? Outro exemplo aqui, ó, secundária. O que seria secundária? Seria uma cadeia primária, né? Uma conexão entre aminoácidos que se torna espiralada. Então, uma estrutura espiralada, né? Uma cadeia de aminoácidos espiralada é uma proteína secundária. O que seria uma terciária? A terciária seria basicamente, ó, uma proteína espiralada ainda se entrelaçando, tá? Ela já é espiralada e ela ainda vai se embrulhando toda, digamos assim, tá bom? E a quaternária, para acabar, ó, são quando existem duas ou mais cadeias secundárias. Duas ou mais estruturas secundárias originam uma quaternária, tá legal? E tem uma coisa aqui também curiosa para vocês, é que as cadeias secundárias em diante, ó, tá vendo no número 2 dessa linha pontilhada? Ela é espiralada porque existem ligações de hidrogênio segurando ela. Se não houvesse esse pontilhado, que são as ligações de hidrogênio, não haveria como essa estrutura se manter espiralada, ela esticaria, digamos assim, tá? Então, a aula 21 está dada. Só que como é uma aula mais curta, para a gente seguir no conteúdo aí, eu vou passar também hoje já a 22, tá? Que são as enzimas. Aqui, ó, aula 22, enzimas. Por que eu vou passar junto? Porque também enzimas são proteínas, né? Um grupo específico de proteínas. Então, as enzimas são uma estrutura conhecida como catalisador natural. O que é um catalisador? É algo que inicia uma reação. Por exemplo, se você vai usar lá um Durepox, acredito que a maioria saiba o que é Durepox, é tipo uma massa. Uma massinha assim que ele endurece, fica bem rígido. Então você pega o Durepox, faz a mistura lá, ele é modelável, ele é maleável, né? Aí quando ele for catalisado, quando ele catalisar, ele endurece. Ou seja, é aquela reação de endurecer. As enzimas são estruturas que catalisam, que iniciam uma reação dentro do seu organismo. E essas enzimas, elas, para a primeira coisa, elas são específicas. Tipo, tem uma enzima que digere a lactose. Por isso que quem tem pouca quantidade dessa enzima, quem produz pouca quantidade, seria pessoas intolerantes à lactose. Tem uma enzima que digere os aminoácidos, as proteínas que eu citei. Tem uma enzima que digere gorduras. Tipo, então, ela é uma primeira coisa das enzimas, uma característica dela, é que ela é específica. Tipo, tem uma para cada, não é uma enzima que faz tudo. Tem uma enzima para cada atividade a ser catalisada. E outra coisa é que as enzimas, elas podem ser reversíveis. Toda reação que uma enzima fez, ela pode ser reversível. Por exemplo, a enzima vai degradar a glicose, liberar o carbono. Eu posso ter uma enzima que pegue o carbono e volte para a glicose, revertendo o processo. Então, duas coisas legais sabendo das enzimas é que elas são específicas e elas são reversíveis, tá? E aí agora, falando um pouco sobre as enzimas. Como tem especificidade que eu citei, olha aqui, ó. As enzimas é assim, ó. A enzima seria exemplificada aqui pelo pelo E, e o substrato, que é onde ela vai reagir. Quando eu junto a enzima com o substrato, eu tenho como resultado um produto. O produto é o resultado da ação da enzima no substrato. Por exemplo, eu comi lá uma carne. O substrato é a carne, tá? A enzima vai ser a enzima pepsina, que é uma enzima que degrada a carne, as proteínas especificamente. Qual vai ser o meu produto? Então, substrato, carne, enzima, pepsina. Juntou os dois. O meu produto são os aminoácidos, que serão resultantes da degradação dessa proteína. Tá? Só para exemplificar para vocês aí, ó.
E aí, eu vou mostrar para vocês também aqui, ó, um gráfico. Olha aqui, ó, tá na página, só um minutinho. Tá na página 22. Ó, esse gráfico aqui mostra mais ou menos como são as ações das enzimas. Então, olha, o tempo de reação da enzima, aqui, ó, e a energia representadas no gráfico. As enzimas ocorrem com baixo uso energético, tá? Então seria essa curva verde. Então a degradação de algo com enzima seria a curva verde. Sem enzima vai haver a necessidade de um gasto maior de energia. E aí é a curva rosa, tá? Então a degradação de substâncias com enzima gasta menos energia, sem enzima gasta mais, porque as enzimas ajudam, elas catalisam. E também tem uma variação aqui, ó, entre reagente e produto, a mistura dos dois. Isso seria essa curva aqui, ó, que eles se encontram. Então, quando o reagente e o produto se encontram, não importa se existe ou não alto gasto energético. Ele vai acontecer com ou sem a enzima, tá? Porque eles são, o reagente e o produto são substâncias químicas que são compatíveis no que diz respeito à reação, ok? Então eu continuei falando das enzimas aí para que nós pudéssemos fazer os dois exemplos, tá? Os dois exercícios, porque era um material mais curto aqui. Então eu gostaria que vocês fizessem, por favor, os exercícios referentes às aulas 21 e 22, que estão nas páginas 26, 27 e 28, tá bom? Até mais aí, amanhã a gente está junto de novo.